Olá pessoal, muito bem-vindos a mais um TrígonoCast, agora destrinchando junto com meu sócio, amigo Werner, nossa resenha mensal que ele escreve com maestria, às vezes até avança final de semana para escrever, mas é um deleite para todo mundo que lê essa resenha dele. Por isso a gente faz um podcast para explicar um pouco a cabeça do gestor. A gente esteve num evento institucional há pouco tempo, né, Werner, em que você foi palestrante, junto com outros 3 gestores, né? 2 gestores e um mediador. E quando perguntaram sobre o mercado brasileiro, o gestor 1 falou, nossa, o mercado brasileiro está bombando, a bolsa está super barata. Gestor número 2, os juros vão cair, estão caindo, a coisa tende a melhorar, agora vem o fluxo, a bolsa vai voar. E quando chegou em você, você deu uma acalmada na galera, você botou um pouco de água no chope de todo mundo. Até olhei para você e falei, Werner, porque então eu acho que esse tema aqui de saco vazio não para em pé, é um tema muito propício para mostrar, mais uma vez, como a sua visão é uma visão super fundamentada, pé no chão, nem sempre é o que a gente gostaria de ouvir, mas é a realidade e o gestor tem, como você mesmo fala, a obrigação fiduciária de expor aos clientes, aos cotistas, exatamente a sua cabeça, o seu pensamento que reflete nas carteiras. Então, comenta um pouco, Werner. Não, Fred, você até ficou meio bravo, né? Porra, você não está acreditando, eu acredito, eu sou otimista, né? Mas a gente tem que ter fundamento, né? Você sabe que nossa abordagem é bottom-up, então é um pouco diferente do mercado que é o top-down. Então, justamente essa, vou dizer, uma euforia, né, esse otimismo, deveria ter a ver com a economia, com os fundamentos da economia, que a gente quer comentar um pouco sobre isso. E a gente viu que depois daquele evento, alguns fatos novos foram acontecendo, né? Digamos, uma rusguinha do Haddad com o Banco Central, uma crítica, desculpa, com Lira, né? Lira. Também o Banco Central tem ainda essa rusguinha, né, que estão muito conservadores. Aí o PAC 2, né, que vai ter muito despesa, gasto público com obras. Aí tivemos também os gastos públicos aumentando. Então, todos são elementos ameaça de postergação da aprovação do arcabouço fiscal, a reforma tributária, tudo complicando. Né? Então, são fatores, né, que realmente, digamos assim, o que deveria encher o saco no bom sentido. Né? Não de perturbar, mas realmente de sustentação ao saco. Então, na realidade, lembrando aqui os fatores top-down, né? Que é basicamente, isso é global, não é no Brasil. O mundo inteiro olha as gestoras para fazer a sua alocação, né, em renda fixa ou variável. Você olha a inflação e as tendências da inflação, taxas de juros, né, que são os bancos centrais que determinam o mercado, que o mercado pratica, exatamente. Né, o rating no Brasil que melhorou um pouquinho, né, então o outlook, perspectiva mais positiva. Então, a gente espera que o Brasil tenha um melhor rating em algum momento no futuro, não sabemos quando, mas depende do macro. O PIB está meio de lado, né? Acho que o mercado é um pouco mais otimista com o PIB, mas vai depender muito dos juros. Né? Se os juros caírem, realmente o PIB pode melhorar. Taxa de desemprego, que está melhorando um pouquinho, né? Mas não dá muita confiança. Crescimento industrial e índice de consumo. O consumo está ruim, industrial está de lado. Então também não pode dizer que está sustentando na sua economia. Contas públicas piorando, né? O déficit era 40, foi para 100, né? Déficit primário, talvez 110, e aí nossa grande preocupação em relação às contas públicas, né? E outra coisa que não depende do Brasil são os ciclos econômicos globais e local, mas a gente depende muito de China, notícias ruins aí do setor imobiliário na China, Estados Unidos vai ou não vai, né? A gente acredita que vai, mas Fed ainda tentando segurar a economia americana. Então são fatores... Não está conseguindo segurar. Não está segurando, é bom, né? Mas é bom e é ruim, porque assim tem que aumentar os juros. Se aumenta os juros, é ruim. Então saíram esse mês já 8,5 bilhões, né, de recursos, né, de estrangeiros do país. Mas quando eu escrevi a resenha, Fred, a primeira parte, essa que está aqui no texto, foi 2 semanas antes do Banco Central, né, o Copom ter sua reunião. Então a gente não sabia o que ia acontecer. Mas tudo que a gente comentou lá atrás, de fato aconteceu. Né? Então, meio que a gente, não é que a gente era pessimista, mas existe um jargão aqui no mercado que é sobe no boato e cai no fato. Pô, mas por que a bolsa está caindo depois que a Selic caiu? Sim. E foi acima do que o mercado esperava. A gente vê as curvas longas, né? Todas elas ainda não estão invertidas, né? Então, assim, o mercado continua, porque a Selic é dada pelo Banco Central, a curva curta, né? O overnight, e os títulos longos, né? Os títulos pré-fixados longos, o mercado que dá o preço, o mercado ainda não está comprando essa ideia. Mas o mercado esperava 0,25, veio 0,50. Então devia ser uma surpresa positiva. Mas parece que quando o pessoal faz a pesquisa,
ele não conta a verdade. Sim. Porque como é que a surpresa positiva tenha derrubado o mercado, né? Sim. Então, acho que vai mais para não ser tão uma voz otimi- distante, né? que está muito otimista. Né? Acho que grande parte dos analistas gostam de estar todo mundo no meio comum. O cara prefere errar com todo mundo do que acertar sozinho, então difícil você ver uma voz distante. Werner, eu lembro que há algum tempo, sei lá, faz 1 mês, 2 meses, a gente sentou na sala, na nossa conversa mensal, e eu perguntei, Werner, por que você não coloca mais cíclico na carteira? Lembra da Trisul? A gente já teve Trisul, e eu lembro na Trígono, quando você entrou na Trisul, não só você acertou o momento, como acertou o cavalo, foi o papel de home builder que mais subiu. 2 vezes, né? Entrou e saiu 2 vezes, né? E aí eu cobrei de você, Werner, vamos ficar para trás do índice small cap se você não deixar a carteira mais cíclica. E eu lembro muito bem a sua resposta, né? E eu queria que você respondesse usando um pouco essa abordagem top-down versus bottom-up que você colocou aqui, porque você falou para mim uma coisa muito interessante. Você falou assim, espera os balanços. Né? Então, comenta um pouco isso aí, a sua visão. Então, o top-down, né, ele também leva muito ao market timing, né? Porque quem acha que vai conseguir antecipar todos os eventos macroeconômicos, ele tenta montar a carteira sempre antecipando, como se ele pudesse fazer isso. Né? Não é possível, a gente vai até comentar o que está acontecendo. Então, só para lembrar, Fred, o que é o top-down e o bottom-up, né, abordagem. O macroeconomia, né, ele é prioritário no top-down. No bottom a gente olha, mas para a gente o mais importante é a microeconomia. Né? São setores mais específicos, ações mais pontuais que afetam as empresas. A análise profunda das empresas, né, na verdade, o top-down é secundário. Né? Ele primeiro quer olhar o setor, né, depois vai olhar a empresa. Nós damos peso nas empresas, depois a gente olha o setor também. Então a abordagem ela não é assim tão focada nas empresas no top-down, mas setorialmente. Questão de trading de ativos, como eu comentei, né, a questão do market timing, no top-down você tem muito trading, você tem muita rotação de setores, compra e vende, tentar acertar o mercado, isso tem um custo de transação, né? Te custa caro corretagem, e você nunca compra no alto e vende na baixa. Sim, normalmente é o contrário. É o contrário, né? Então você tem um custo de transação. E para nós, o botão é o buy and hold, né? Você acaba comprando, ficando com o tempo longo, então não tem tanta transação. Bom, a expectativa de locação, né? Realmente o top-down ele olha muito mais no curto prazo, né? Principalmente setores, a gente realmente, nossa visão é 2 a 3 anos. Então, uma perspectiva diferente, né? Um olha mais no retrovisor, o outro olha mais no para-brisa. Como monitor de investimento, né? Que eu já participei nas empresas que tinham essa abordagem, no top-down, ele é mais macroeconômico. Então, o economista fala das suas expectativas, de dólar, inflação, etc, etc. E para nós, né, nosso comitê é baseado na discussão das empresas que a gente tem acompanhado. E, por último, né, o valuation das empresas, né, pessoal que usa o top-down, ele até olha mais o EBITDA, né, o EV/EBITDA, o PL, a gente olha mais questão de longo prazo, que é o EVA, né, geração de valor acionista, né, o próprio fluxo de caixa descontado, tem mais abordagem de longo prazo, enquanto os múltiplos têm uma abordagem de curto prazo. Tem então, aqui até nossa, né, Werner, se você puder explicar, a gente tem os nossos 2 trígonos, né, e isso é uma foto muito precisa do que você faz aqui na gestora, né? Então, o que aconteceu? Né? O mercado ele já se antecipou, vai cair taxa de juros, né, quase que era um mantra. Então, entre maio e julho, 3 meses, o índice small cap subiu quase 27%, está 26,7%. Só que no ano, ele estava com uma alta de 16,8%. Significa que nos meses anteriores, né, de janeiro a maio, estava com uma queda de 9%. Quer dizer, então quem realmente alocou? Pouca gente alocou, a gente viu muito resgate, né? Só que o mercado reagiu na contramão do que o mercado fez. O local vendendo, no estrangeiro comprando, e veio a alta e o local não estava comprado. Quem ganhou foram os estrangeiros, né? Então, isso é o índice small caps. Quando a gente olha os setores, né, qual é o setor que mais subiu? É aquele setor ligado ao consumo, a taxa de juros. E o que mais subiu foi justamente o setor imobiliário, né, as incorporadoras. Então, esse índice subiu 35%, né, já no ano, mas no trimestre, e 46% no ano, quer dizer, subiu um pouquinho, 7% em 4 meses e depois 36% em 6 meses, em 3 meses. E o terceiro setor aqui que a gente comenta é o setor de consumo, né? Também estava negativo. Varejo. Então, ele subiu 25% em 3 meses, mas no ano está com 11%, que ele dá negativo em 9%. Então, quem conseguiu antecipar isso aqui, né? Então, assim, mostra que o market timing e o top-down ele não funciona. Quem estava investido pegou toda essa alta, né?
acabou pegando, não vendeu. Quem chegou tarde pegou um pouquinho de alta Agora e o cara devolveu comprou, tudo. né? Acabou comprando porque já tinha subido bastante, né? Então, mais uma vez, evidencia que o market time não funciona, né? E o macro também não funciona porque você não consegue ser, digamos, mais inteligente que o mercado, né? Ninguém tem essa visão. Agora, Werner, a gente, às vezes, quando comenta, né? Ok, o saco vazio não para em pé, o cenário tem algumas nuvens no horizonte, a gente precisa ajustar aí nossa política fiscal, monetária, arcabouço, reformas, né? Para tudo entrar um pouco mais no trilho. Os Estados Unidos têm uma visão melhor de inflação. Então, você navega nesse mundo, né, que você colocou aqui, né? E a pergunta que fica aqui, que é interessante, é como é que você navega isso aí? Por que as nossas empresas, você até comentou que nós somos uma das poucas gestoras cujas empresas apresentaram um lucro crescente nos últimos 3 anos? E não foi pouco, Fred. Assim, na realidade, o lucro das empresas nos últimos 5 anos, né, desde que começou a gestora, foi de 50% ao ano. De lucro ao ano, em 5 anos, com pandemia, com recessão, com juros subindo, a gente conseguiu reunir empresas com crescimento de lucros. Agora também é importante, Fred, que ano passado nenhuma empresa nossa deu prejuízo. E esse ano, nesses 2 trimestres, nós tivemos uma única empresa que deu um pequeno prejuízo no segundo trimestre, né, que foi a Movida, com uma participação pequena. Então, nossas empresas continuam lucrativas, pagando dividendos a despeito da economia, né? Então, nossa visão de longo prazo, empresas sólidas, isso que nos diferencia muito do mercado. Não temos empresas que dê prejuízo, que precisa fazer follow-on para chamar dinheiro do acionista para cobrar dívida. Né? É justamente esse dinheiro, esses follow-on são muito mais para pagar dívida, juros, do que para construir valor, novos investimentos ou modernização. Então é um dinheiro assim realmente que agrada aos bancos. Né? Vou pagar minha dívida, vou pagar os juros, mas não é o que nós gostamos, que é dividendos. Eu prefiro ter dividendos do que pagar juros. Então, basicamente, nós olhamos os fundamentos das empresas, basicamente usamos o EVA, né, como nosso principal guia, né, nossa bússola. Usamos os dividendos, realmente que é o principal fator no longo prazo para valorizar as ações, não é ganho de capital, mas sim os dividendos. 2/3 do ganho vem de dividendos. E o terceiro fator, né, que a gente realmente dá peso aqui, é o ESG, né, a empresa que tem um bom compromisso com a sociedade, com o meio ambiente, uma boa governança, respeito dos acionistas. Então, esse conjunto, né, digamos, de qualitativo, com fundamentos, né, que é os dividendos que serão retornar aos acionistas. E valor, isso é o nosso trígono. Basicamente, isso que a gente usa. E aqui eu não falei nada de macroeconomia, né? Sim. Falei nada de top-down. Nada de macro, assim, quando a gente vê o lucro crescendo nessa proporção e os fundos subindo menos, a cota sobe menos que o lucro, a relação do preço da cota com o lucro, ela vai ficando cada vez menor. Então, o fundo começa a ficar barato. Barato, né? Outra coisa, né, nós temos aí 90% dos nossos ativos em 10 empresas, né? Como é que você vai ter que acompanhar com qualidade 50, 60, 70 empresas, né? Você não consegue. Então, basicamente, você acaba seguindo, né, os índices, os benchmarks. Você cola no índice, um pouquinho mais para cá, um pouquinho lá, mas não é análise fundamentalista. Basicamente, é uma pequena alocação maior ou menor em algumas empresas, mas sem uma análise profunda das empresas. São apostas, né? O petróleo vai subir, mas Petrobras, o minério vai cair, menos vale, né? Então, assim, apostas que baseado no macro e não nos fundamentos das empresas. Então, mas você Werner, você deu um tom bastante sóbrio aí para a sua visão macroeconômica, né? E qual é a sua visão microeconômica para frente das nossas empresas? Então, microeconômica, quando a gente olha setorialmente, nós temos exposição relevante na indústria, onde Alckmin, Tebet e o próprio Haddad têm falado, né? Todo mundo tem falado que a indústria tem que ser favorecida na reforma tributária, de uma forma incentivada. Então, nós temos uma posição grande na indústria e o mercado não gosta muito da indústria, não olha a indústria. Então, e está indo muito bem, Fred. Por incrível que pareça, a indústria, nossas empresas estão indo muito bem. O segundo setor é o agronegócio, né, que tem sustentado o Brasil com um saldo de 85 bilhões positivo na balança comercial, né, cresce aí a 6% ao ano. A gente cresce a nível de China, 6% ao ano. Energia renovável, né, que é o etanol, é o açúcar, que faz parte do complexo canavieiro, né? E o terceiro setor são as commodities, mas muito específicas, né? O caso das ferroligas, que são commodities eletrointensivas, né? A cloro-soda, que é o caso da Unipar também, a Ferbasa, é o caso das ferroligas, onde o Brasil tende a ganhar por causa de descarbonização, energia limpa, renovável, barata, e o mundo inteiro agora está buscando descarbonização. Não só de carro, não é no escapamento, é nas indústrias, né? No aço,
né, na química, na petroquímica. Então, nós estamos muito bem posicionados, empresas que têm muito caixa, pagam muitos dividendos, e não é o que se fala, não é Gerdau, não é Vale, não é Klabin, essas empresas mais faladas, mas empresas que estão indo muito bem, graças a Deus. Sim. E as empresas que vocês podem sempre acompanhar no detalhe, não só nas resenhas, né? Todo mês tem comentários sobre as teses de investimentos, tem a live na quarta-feira, 7 horas da noite, em que a turma realmente destrincha a safra de balanços, empresa a empresa, comenta os resultados, às vezes traz até a própria direção da empresa para falar, né? Então isso é muito relevante para o nosso investidor entender as teses de investimento. A gente faz basicamente 3 lives, né, de resultados, são mais ou menos 15 empresas que a gente acompanha, né? Eu te falei que as principais são 10, mas a gente acaba comentando de outras menores, né? Então, quem acompanha nossas lives sabe o que a gente está fazendo, não é para comprar ação que a gente comenta, é para entender o que nós fazemos nos fundos e tranquilizar em relação aos resultados. Basicamente, é prestar contas aos nossos cotistas, né? Está aqui o fundo, está aqui os resultados, e porque nós temos as empresas, não é nada assim, compra a empresa porque eu estou comprando, não. Invista em nossos fundos e saiba que os fundos são bem geridos, né? Então, basicamente, é esse o propósito da transparência, né? Realmente que a gente é muito transparente, e prestação de contas aos nossos cotistas, aos nossos investidores. Não só o fundo é bem gerido, como as empresas são bem geridas também, não só através do corpo executivo, como através dos conselhos, né? Que a Trígono tem 23 conselheiros indicados, né, Werner? A Trígono indicou 23 conselheiros, né, eleitos pelo mercado, né, entre a administração fiscal, em 11 empresas. Né? Realmente é uma participação relevante. O nosso papel também é contribuir com a governança das empresas através da indicação de ótimos conselheiros. Então, acredito que nós temos sido bem-sucedidos também nesse quesito. É o que você chama de visão de dono, né? Visão de dono. A gente tivesse realmente com visão de longo prazo, de acionista, participação relevante, e não pensando daqui 3 meses no resultado ruim a gente vender, caso aconteça. Caso aconteça, a gente compra mais, né? Porque a nossa visão é realmente de longo prazo. Muito legal. Werner, te agradeço aí pela participação no nosso TrígonoCast. Lembrando a todos aí a quantidade de conteúdo que a gente solta no mercado, né? A gente tem as lives, tem uma live de crédito mensal. LinkedIn também, né? LinkedIn. A gente posta as coisas, né? Esses podcasts, tem muitos eventos que a gente participa. Tivemos lá em Camboriú agora na semana passada, também num evento importante. Você comentou da TAG e outros né, eventos que se seguem, né? O próprio BTG também a gente vai estar participando. Realmente são muitos eventos, né? Atingindo uma quantidade muito grande de pessoas que nos acompanham, né? Não só agora, nossos, mas como convidados também. E agora a gente esse ano vai ter um Trígono Day, né, Werner? Estamos ainda para definir data, e vai ser no auditório da Paulista, do Banco do Brasil, nosso parceiro estratégico, e que vai aqui ajudar a gente na formação dessa agenda e no convite dos palestrantes. Vamos ter um dia bastante produtivo. Assim que a gente souber a data, a gente comunica para vocês. Já vai vir nosso relatório de pegada de carbono. Sim. Não só de carbono, mas de energia, de água e de gestão dos resíduos, né, das empresas que geram, né, industriais. Tem uma série de resíduos realmente que as empresas têm que ter muita responsabilidade como gerir o resíduo, que acaba realmente fazendo parte do processo industrial, né? Qualquer empresa gera resíduo. E vai ser importante que a gente vai poder ter para cada produto, né? Qual a pegada de carbono, qual que é o índice de reutilização de água, de reciclagem. A gente consegue ver o quão aderente às melhores práticas ambientais. E a evolução, né? Se está melhorando, piorando, o que as empresas estão fazendo em relação a essa questão que o pessoal chama de ESG, né? Uma das partes do ESG é a questão ambiental. Às vezes o pessoal fala de ESG e acaba pensando que é só ambiental, né? Mas tem um lado social, tem um lado de governança, né? Lembrando nossa participação no Cital e nosso engajamento com o Hospital do Amor, né? Outras iniciativas que a gente faz, realmente não fica só ligado ao E, mas o S é muito importante, mas o G é o que realmente determina tudo. Sem G não há E, não é S. Exatamente. Então, muito obrigado, pessoal. Obrigado pela audiência, por escutar a gente. Werner, muito obrigado ao meu sócio, ao meu amigo, por esse TrígonoCast. Fred, obrigado mais uma vez por estar aqui presente com você, com todos que nos estão assistindo, né? Esperamos contar com todos na próxima resenha, né? No próximo nosso podcast aqui, com a confiança, realmente com a confiança que nós temos nossos investidores e esperamos retribuir a tudo que nos apoiaram e confiaram em nós. Então, obrigado, até a próxima oportunidade.